1.266 horas. Isso dá aproximadamente 4.560.300 segundos. É matemática. Com esse tempo é possível fazer muita coisa. Como, por exemplo, assistir a saga do Harry Potter 79 vezes. Só pra vocês terem ideia, a Câmara Secreta tem quase 3 horas de filme. Ou talvez dê pra você jogar aproximadamente 3.798 partidas de FIFA. E perder todas. Ou só algumas. Depende de quem jogar, talvez for a mim. Dá pra você também escutar Unstoppable da Cia 20.909 vezes. Muitos dias na academia, amém? Dá pra correr 281 maratonas. Aliás, depende. Se for um pace Valdir, dá. Talvez. Agora se for um pace baixaria e não rola nada. Ou até dá pra fazer 25.320 miúdos. Espero que ninguém faça tudo isso de miúdo, pelo amor de Deus. 1.266 horas. Esse é o tempo desde que o ano começou até agora. Mas minha pergunta é: como tem sido o planejamento do seu 2025 até o momento? Nessas 1.266 horas, o que cada um de vocês tem feito? Em Provérbios 16, a Bíblia diz que tudo o que nós fazemos, nós precisamos consagrar a Deus. Amém. E Deus vai realizar e ter bem sucedido cada um dos nossos planos. Mas o ponto é que muitas vezes nós não consagramos todos os nossos planos a Deus. Muitas vezes nós não consagramos sequer a metade dos nossos planos a Ele. E por isso nós falhamos. Ou até nós planejamos, mas não cumprimos. Na aula de hoje, nós vamos aprender como ter um planejamento efetivo nesse começo de semestre, amém? Então, muitas aulas já começaram, na EMB já começou, na São Judas já começou, no Mackenzie já começou, na USP vai começar na próxima semana, amém? Então, nós vamos entender hoje como ter um coração alinhado para fazer a vontade de Deus, amém? Mas como o nosso ponto de partida é hoje, dia 22 de fevereiro, 6h53 da tarde, então o título da nossa aula é 1.266 horas. Vamos abrir uma escritura em Gênesis capítulo 25. Muito bom! Vai, Felipe! Vamos estudar sobre a vida de alguém que se planejou. Talvez não. Amém. Então, para quem não me conhece, meu nome é Felipe, eu tenho 24 anos, sou do Ministério de Solteiros, amém? Hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre esse planejamento que a Bíblia nos chama a ter. Então, Gênesis capítulo 25, versículo 19. Vamos ver. A Bíblia diz assim: esta é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmã de Labão, também arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, meu Deus. Pelo que se disse: por que está me acontecendo isso? Foi consultar ao Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Isso deve ser muito engraçado. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto. Voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Então, olha aqui, irmãos, que interessante. A Bíblia nos diz que tinha Isaac.
Isaac era casado e a esposa dele não podia ter filhos porque ela era estéril. E olha que interessante, porque Isaac, ele realmente consagrou os planos dele a Deus, e justamente por isso ele pôde ter filhos. E eram filhos gêmeos. Então, o primeiro que nasceu foi Esaú, e logo em seguida nasceu Jacó. E a Bíblia nos chama a atenção de que Esaú, ele caçava, ele gostava de caçar, e Jacó, ele era mais tranquilão, ele ficava no rebanho. E certo dia, enquanto Esaú estava na caça, ele voltou muito faminto. Alguns podem se relacionar com ele, como Senna, né? Muitas vezes a gente sente faminto, ele se sentia a ponto de morrer. Ele fala, eu não aguento mais, eu tô faminto, eu vou morrer. Eita, Senna. Só que a Bíblia não disse em nenhum momento que Esaú ia morrer. A Bíblia diz apenas que ele estava faminto. Mas olha que louco, porque a Bíblia nos mostra que o coração do Esaú teve um reflexo nesse momento. Esaú, ele foi extremamente impulsivo a ponto de tomar decisões no momento de emoção. Então Esaú, ele não tinha um planejamento. Esaú não tinha um plano bem definido para Deus. Por isso, nosso primeiro ponto de hoje não planejar é planejar falhar. Amém? A Bíblia é incrível porque ela nos mostra exemplos bons que podemos seguir, mas muitas vezes nós também vemos exemplos ruins que nós podemos tirar como inspiração para não seguir. E exatamente é isso que acontece com Esaú. Mas agora, olhando a nossa vida hoje, irmãos, como tem sido o nosso planejamento? Quando nós não planejamos nosso dia a dia, quando nós não planejamos nossas semanas, nós estamos da mesma forma. Porque se olharmos com atenção, se nós não fazemos nosso planejamento, nós não estamos consagrando nossa vida a Deus. E agora a pergunta, como está a sua agenda? Aliás, uma melhor, você tem uma agenda? Então, isso mostra algo muito profundo do nosso coração. Porque se a gente for olhar com calma no versículo 31, reparem só o que diz. A Bíblia diz, respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú, estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu, ele falou, eu vou dar, mas você vai... Vamos ver. Ela diz assim, jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. A Bíblia diz aqui que, na verdade, Esaú nem sabia, talvez, exatamente o que era. Ele falou, me dá esse ensopado vermelho aí. Ele nem sabia o que ele estava trocando. Então, se a gente for estudar com calma, a gente vê que em Deuteronômio explica um pouco o que é esse direito de primogenitura. O direito de primogenitura, em algumas outras versões, como por exemplo em inglês, ela explica que é o direito de nascimento. Então, é o direito que simplesmente por nascer, você já tem. Então, Esaú simplesmente, por ter nascido antes, ele já poderia ter duas vezes a herança que ele teria como filho comum e também seria o cabeça da família. Irmãos, que poderoso é isso? Simplesmente por existir. Simplesmente por ter nascido alguns segundos antes, ele já tinha esse direito. Mas ele trocou por um prato de lentilhas. E a gente pode pensar e falar, caraca, ele foi meio estúpido, né? Foi. Mas muitas vezes nós tomamos as mesmas decisões no nosso dia a dia quando não temos o nosso planejamento no nosso coração também. Então, Jacó, a Bíblia não relata. Mas eu imagino que ele não tomou essa decisão ou teve essa ideia logo de imediato. Jacó, ele pensou por muito tempo, talvez. Porque eu não consigo imaginar Jacó simplesmente chegando para Esaú com uma ideia mirabolante de imediato e falado, me dá seu direito de primogenitura. Eu não consigo imaginar isso. Provavelmente, Jacó, ele planejou muito tempo antes o que ele queria fazer. E dessa forma, por ter planejado, por ter se programado, ele teve justamente o que ele queria. Ele estava prontamente preparado. E agora, como discípulos, irmãos, nós precisamos nos perguntar também. Nós será que estamos preparados dessa mesma forma? Porque até hoje, muitas vezes, no culto, nós chegamos atrasados. Muitas vezes, nos nossos compromissos, aulas da faculdade, tempos de discipulado, nós chegamos atrasados. Isso não é ter um coração preparado. Jacó, ele já tinha a sopa de lentilhas pronta. Quando Esaú chegou, ele já estava pronto para o que ele precisava oferecer, para o que ele precisava dar. Então, o nosso coração precisa ser pronto, proativo, planejado todos os nossos momentos, amém? E se a gente for ver justamente o que Esaú vendeu, repara no que a Bíblia declara e define bem exatamente o que ele faz, Esaú faz. Qual que é o coração dele? A Bíblia diz assim, no final do versículo 34. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. A Bíblia fala que ele desprezou. Desprezar não é simplesmente não querer algo. É ter algo por direito e largar mão, abrir mão daquilo.
Então, espiritualmente falando, muitas vezes nós desprezamos algo que é nosso por direito. Em Efésios capítulo 1, a Bíblia diz que Deus nos escolheu antes da criação. Ou seja, não viver com esse propósito é desprezar o desejo de Deus. Não viver com esse desejo no nosso coração de sermos filhos dele é desprezar esse direito que Deus nos permite ter. Universitários, temos a volta às aulas aí. Quão justo você tem sido com Deus na sua agenda, preparado tempo para ajudar outras pessoas a serem filhas de Deus também. Solteiros, nós sabemos, não tem a volta às aulas, é sempre o momento de volta às aulas, né? Quão justos nós temos sido com a nossa agenda? Quanto tempo no nosso dia, na nossa semana, nós temos preparado para exaltar e engrandecer o nome do nosso Deus? Por isso nós temos um desafio agora. Desafio, irmão. Seja justo com Deus. Às vezes, no nosso dia a dia, a gente fica, mas que meu trabalho, que não sei o quê, que minha rotina, minhas matérias. Exatamente essas são as desculpas que as pessoas que nós convidamos para estudar a Bíblia dão quando não aceitam. Irmãos, nós precisamos ser justos com Deus. Por isso, o nosso desafio é: inclua a campanha de evangelismo do bate-papo na sua agenda ainda hoje. Ainda nesse fim de semana. Então amanhã, quando cada um dos bate-papos tiver a reunião de bate-papo, coloque a agenda no seu celular, tablet, no seu caso, sei lá o que você usa, e leva a sério. É importante levarmos a sério para o nosso Deus. É importante sermos justos com o que nós temos preparado e nos programado para o nosso Deus, amém? Amém. Mas sabe qual foi o principal erro de Esaú? Não foi só ter desprezado. Aqui a Bíblia diz que ele desprezou. Mas é interessante que no Novo Testamento a Bíblia fala mais algumas vezes sobre Esaú. Vamos ver mais uma declaração de como a Bíblia retrata o coração dele. Vamos ir em Hebreus capítulo 12. Vamos, irmão. Hebreus capítulo 12, versículo 16. Vocês estão comigo, irmãos? Estamos com você, irmão. Vamos lá, Felipe. Prega, filho. Vamos para o nosso segundo ponto, Hebreus capítulo 12, versículo 16. A Bíblia diz: que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Segundo ponto, assumam seus B.O.s. Esaú, na verdade, ele valorizou, mas ele valorizou só depois que ele perdeu. Então ele tinha, desde o nascimento dele, eu não sei quantos anos ele tinha nesse momento que ele desprezou, mas em toda a vida dele, ele tinha algo que era por direito, como filho mais velho, mas ele simplesmente desprezou. E a partir daquele momento, Deus rejeitou o coração dele, é isso que a Bíblia diz. Então, Esaú não é condenado simplesmente de ter vendido esse direito, mas ele teve um reflexo de ser imoral e profano, como a Bíblia diz. E se a gente estuda pelo latim, profano, ela tem o princípio que é pro, que vem de antes, e fano, que é de templo. Quando a gente vê historicamente, a gente vê que os profanos eram as pessoas que ficavam diante do templo, mas elas não entravam ali. Então, Esaú, na verdade, era essa pessoa que estava na frente do templo de Deus, mas ele não entrou para cultuar Deus. Ele não tinha um coração pensado em Deus, em cultuar, ele só estava pensando nele naquele momento. Então, quando falhamos com os nossos votos, é o momento que estamos deixando de cultuar a Deus. Nós estamos deixando simplesmente o nosso coração agir por conta própria. A gente está saindo da mesma forma, vendendo nosso prato de lentilha. E sendo aberto com vocês, irmãos, na minha vida eu vi isso. Muitas vezes eu vendendo circunstâncias e até situações na minha vida por prato de lentilha. Então, em 2022 eu fui batizado no Ministério Universitário, lá na USP. E é incrível porque eu estava passando por um momento muito terrível na minha vida. Então, para quem já teve tempos comigo, já conversei profundamente. Mas foi um momento espiritualmente que eu estava muito mal. E foi quando o Valdir me encontrou ali na frente do IME. E aí, do nada, ele me parou, tava todo mundo de máscara ainda. E aí falou: você quer estudar a Bíblia? Eu falei: eu quero. Então vamos. E aí, eu pude estudar a Bíblia profundamente, mas eu vi que eu não estava dando todo o meu coração com os meus planos, mesmo na minha vida rotineira, na minha vida secular, na USP mesmo. E o que aconteceu, irmãos? Eu fui jubilado. O que é ser jubilado? Basicamente, eu perdi minha vaga. Eu fui, entre aspas, expulso da USP. Mas por quê? Porque eu não dei todo o meu coração. Porque
mesmo como discípulo ainda, eu estava falhando em aspectos básicos do meu coração, em caráter do meu coração. Mas Deus é tão bom que Ele me deu a oportunidade de ano passado ter ido ao Mackenzie, amém? Amém! E foi tão poderoso que, mesmo com um pecado do meu coração, Deus permitiu que eu tivesse arrependimento. E tivemos o bate-papo Mike, e foi incrível porque nós pudemos ter um coração de não só estar naquele lugar, mas também de chamar muitas outras pessoas para arrependimento. Então foi por isso que ano passado tivemos muitas adições, como a Ju, que foi restaurada, amém? Então, muitas pessoas que estão aqui e são nossos irmãos hoje em Cristo, foi porque Deus pôde usar as nossas vidas através do arrependimento. Então, irmãos, como cristãos precisamos ser exemplos em todas as áreas da nossa vida. Porque, olha que profundo, vamos ver uma escritura em Tito capítulo 2. Vamos, irmão. Muito bom, Fê. Vamos para Tito capítulo 2. Tiraram Tito da minha Bíblia. Colocaram de volta. Tito capítulo 2, versículo 6. Aí, irmão. A Bíblia diz: da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. É isso que Deus quer, irmãos, que sejamos prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos a se submeterem tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Então, irmãos, o que a Bíblia nos chama é, como discípulos, sermos referência em todas as áreas da nossa vida. O que muitas vezes acontece, sendo sincero, irmãos, nossa, como eu sou espiritual, estou em 79 estudos na semana, mas na faculdade somos terríveis. Atrasamos para chegar na aula. Ou até mesmo com a família, não dedicamos o nosso coração para estarmos com eles, darmos o nosso coração para ter eles com Deus. E não é isso que Deus quer. Deus quer e espera que nós sejamos referência em todas as áreas da nossa vida, amém? Amém. E por isso, nós precisamos traçar um padrão de excelência. Não já um padrão de baixaria, a gente tem que deixar isso para trás, irmãos. Mas é um padrão de sermos discípulos exemplares, deixarmos de ser discípulos preguiçosos, para que assim agrademos o nosso Deus, amém? Amém? E agora a segunda parte do nosso desafio é: primeira, organize sua agenda. Segunda, assuma seus B.O.s. Ou seja, você colocou algo na sua agenda? Cumpra. Ah, mas vai ficar muito corrido porque não sei o quê. Problema seu. Você fez a agenda, você tem a oportunidade. Coloca a agenda e assuma seus B.O.s, amém? Então, com isso nós podemos ter o nosso plano para Deus e assim glorificar a Ele com todo o nosso coração, amém? Em conclusão, como consagrar os nossos planos a Deus? Primeiro, fazer um planejamento específico. Agora, com o começo de aulas, campanha, nós podemos dar todo o nosso coração, mas além disso, precisamos dar ainda mais o nosso coração para seguirmos com caráter e sermos discípulos aprovados por Deus, amém? Amém. E para Deus seja a glória, amém.